Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um Nós da Nutrição. E esse é um dos projetos do Nós da Nutrição, o Nozes e Vozes Potencialidades na Nutrição. Dando continuidade à segunda temporada do projeto com o nutricionista Alisson Silva, hoje a gente vai acompanhar a entrevista que ele fez para a disciplina que ele leciona com a nutricionista Maria Eunice. Ela é nutricionista formada pela USP, com pós-graduação em Saúde da Família e Gestão da Atenção Básica pela Fiocruz. Ela atua há 2 anos como nutricionista no subsistema de atenção à saúde indígena, na região do Xingu. E junto com ela tem a Cuia. A Cuia é agente de saúde indígena e parteira. Um bom episódio a todos. Espero que vocês gostem. Então, Maria, eu queria já encaminhar a primeira pergunta, perguntando o seguinte: nesse teu processo de formação na ENSP, né, nesse processo já de especialização, do mestrado, já tinha um interesse teu pela saúde indígena ou isso foi mais recente? Como que isso surgiu para você? Nem na graduação e nem na pós eu estudei saúde indígena, né? Não foi nem citado. O desejo de conhecer a saúde indígena vem mais pela questão da redescoberta também da origem da minha família e tudo mais, e também porque na graduação eu tive experiências, um trabalho, né, na região amazônica que foi muito bacana, a população ribeirinhas, e essa coisa de estar um pouco mais próxima da natureza, e inclusive de olhar para a profissão e olhar para a nutrição com outros olhos, né? A Cuia vai poder falar um pouco mais para frente, mas a relação espírito-natureza, espírito-alimentação, espírito-saúde, ela é muito junta, não é separada. Maria, a gente vai conseguir abordar tudo isso na hora que vocês forem falar, mas, Cuia, queria te pedir para você falar um pouquinho mais sobre você. Você está falando da onde aí com a gente mesmo? Só para me situar aqui. Então, eu tô aqui no Polo Uauí, terra indígena Uauí, leste do Xingu. Leste do Xingu. E você é agente de saúde indígena Sim. E parteira, isso? Na verdade, eu ainda não sou parteira, acompanho, a minha mãe é parteira e eu acompanho o trabalho dela. Em 2008 eu fiz curso de doula, surgiu o curso de doula em Sinop. Em 2018, foi no mês de outubro, e a gente foi participar. Cada região selecionou algumas mulheres para participar esse curso. Então, eu fui escolhido, a pessoa daqui me escolheu, e cada região escolheram outras mulheres para participar. E lá na região do Jauaron, a minha prima, a Maria, ela também é agente de saúde, e lá do Pavuru foi a menina Catuapó. Acho que fomos só essas mulheres que foram participar desse curso, né? E lá a gente aprendeu muita coisa com as mulheres de lá, e a gente trocou a experiência, um tipo de troca de conhecimento, e a gente gostou muito, né? Porque eu já acompanho um pouco desde bem nova, eu já venho acompanhando o trabalho da minha mãe, porque ela já realizou vários partos, né? Então eu me interessei em acompanhar o trabalho dela, que eu acho muito legal, né? E a gente está tentando fortalecer o trabalho dela, das parteiras, né? Então hoje em dia a gente está trabalhando juntamente com a equipe. Como eu fui formado como doula, eu também estou ajudando ela durante o parto, né? Trabalho de parto, a gente trabalha tudo junto. Que legal. E essa formação, ela é coordenada pelos povos indígenas ou você tem isso tem um vínculo com alguma universidade, com algum órgão público? Como que funciona? Um momento. A Cuia tá em campo agora, gente. Ela tá lá no Saúde Indígena, é isso, Maria? E ela tá respondendo algumas demandas também junto com essa conversa com a gente. Isso, ela tem uma reunião agora com uma equipe que entrou para fazer vacina.
Eles estão lá. Na verdade, esse grupo foi criado somente as mulheres que têm preocupação com esse trabalho, né? Porque ela não é professora ela não tem nada a ver com universidade, né? Então, essas mulheres se preocuparam com esse trabalho e eles criaram um grupo para ajudar a fortalecer o trabalho das doulas e das parteiras. Então, o nome do grupo é Grupo Despertar, né? Então, eles estão fazendo um trabalho muito legal. A gente está acompanhando, depois da nossa formação, a gente continua acompanhando o trabalho dela através das redes sociais. Eles estão realizando trabalhos incríveis e a gente está gostando muito. Eu estou seguindo ela na Instagram e no Facebook. E eles estão... E o grupo do WhatsApp também. E a gente está acompanhando o trabalho dela. E é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Legal, porque, Cuia, isso acho que dá um bom link para a gente começar a abordar aqui alguns conceitozinhos básicos que eu queria trabalhar com a turma, antes de eu passar definitivamente o bastão para vocês, e quero que vocês conduzam na maior parte do tempo. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente abordar quando a gente fala em saúde indígena é que, assim, quando a gente vai falar, desenvolver políticas públicas, a gente trabalha muito com o conceito de Estado Nacional, né? Esse conceito de Estado Nacional, ele pode dar para a gente uma ideia de que o conjunto dos povos que estão conformados dentro de um território, ele constitui apenas um povo. E isso é uma tradição disso que a gente já vem falando há algum tempo, né, turma? Que a gente chama de Estado moderno, ou seja, o Estado moderno deu pra gente essa ideia de que o conjunto desses povos que estão conformados dentro de um mesmo território, eles constituem um país ou constituem uma nação. Quando a gente olha numa perspectiva antropológica, ou quando a gente chega mais próximo dos sujeitos, enfim, né, para entender a cultura, para entender um pouco da organização política, para entender melhor o modo de vida desses povos, a gente percebe que, na verdade, o que a gente tem no nosso território é um conjunto de povos com tradições, às vezes milenares, às vezes que não são milenares, mas que são centenários, que têm seus modos de cuidar da saúde, que têm seus modos de transmissão de conhecimento. É muito interessante isso que a Cuia trouxe agora logo no começo, que ontem eu estava lendo algumas coisas, preparando algumas coisas para a aula de hoje, e aí eu vi um líder indígena, que é o Ailton Krenak, né, uma figura política muito expressiva, né, da luta dos movimentos indígenas, comentando a coisa da transmissão oral de conhecimento, né, ou seja, nós, ocidentais, né, muitos de nós com uma certa descendência europeia, né, se a gente for fazer o nosso mapa genético, provavelmente a gente acha aí, encontre, para a maior parte de nós, alguma descendência dessa, e mesmo para os que não têm, a gente tem uma influência cultural muito grande do Ocidente, né, sobre nós. O nosso modo de transmissão de conhecimento, ele é um modelo de conhecimento, é uma transmissão que ela é, como que eu poderia dizer, ela é escolarizada, ela é formal, ela é muito mediada pela leitura. Os povos tradicionais, né, esses povos que a gente de uma maneira genérica chama de povos indígenas, tem um traço muito característico que o modelo de transmissão de conhecimento, muitas das vezes, passa por uma via oral. E é curioso como na nossa cultura a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer esse modo de transmissão de conhecimento enquanto um tipo de saber legítimo, válido, não é? No caso do Brasil atualmente, se a gente for trabalhar com dados do Ministério da Saúde, e aí eu não sei, talvez a Maria e a Cuia possa melhorar essa informação para a gente, nós temos a informação que hoje nós temos, habitando nosso território, 305 etnias diferentes. Existem outras referências que falam em 311, enfim, existe não existe um consenso, aparentemente, né? Distribuídas em 6.238 aldeias, tá certo? Para você ter uma noção da complexidade e da multiplicidade de povos que a gente tem no nosso território,
tá certo? Então, ou seja, nós não estamos, então a gente não pode falar em povo indígena, nós sempre temos que trabalhar no plural, povos indígenas, tá certo? Porque existem particularidades muito próprias, muito particulares, modos de transmissão do conhecimento que são muito particulares de cada povo. Tá? Esses saberes, né, esses conhecimentos dos povos indígenas, eles muitas vezes, ao longo do nosso processo colonizatório, ao longo do nosso processo histórico, e é muito simbólico que a gente esteja falando nesse tema, né, a gente acabou de ter o feriado de 7 de setembro, que, em teoria, né, e de uma maneira simbólica, mas que exalta muito mais os colonizadores do que os povos originários, fala de uma certa independência do Brasil. É muito simbólico que nós estejamos falando disso, mas o que acaba acontecendo na prática é que o mundo ocidental e a ciência, enquanto uma representante muito legítima do conhecimento ocidental, ou seja, existe toda uma discussão teórica em torno do fato se nós, enquanto população urbana brasileira, somos ocidentais, não somos, né? Parece que se você pergunta para o europeu se um brasileiro é ocidental, ele não nos considera, ou seja, esse conceito de ocidentalidade, ele tem de um lado um desdobramento que é geográfico, não é? Ou seja, você pode dividir um mundo em duas partes, uma parte é o Ocidente, outra parte é o Oriente, mas também existe um conceito geopolítico. Muitas vezes, quando nós nos referimos a nós enquanto ocidentais, nós estamos usando um conceito geográfico, mas do ponto de vista geopolítico, parece que não existe um consenso de que nós também sejamos orientais. Isso se aplica não só ao Brasil, mas à América Latina de uma maneira geral, tá certo? Então, ou seja, esse conhecimento ocidental, esse conhecimento escolarizado, esse conhecimento universitário, ou se a gente quisesse traduzir de uma maneira um pouco mais simplista, a ciência, ela elabora um mecanismo que é de determinar qual é o conhecimento válido, que ela considera válido, e o que media esse conhecimento válido é exatamente a operação do método científico, e por outro lado, quando ela determina o que é válido, na contrapartida, ela determina também o que é inválido. E aí tem um autor que ajuda a gente a pensar essa questão, que é o Boaventura de Souza Santos, já trouxe ele para vocês algumas vezes, que ele vai dizer o seguinte: a ciência, quando ela se coloca enquanto uma verdade absoluta, produz uma ocultação de saberes e uma deslegitimação de saberes. No entanto, a experiência existencial ao redor do mundo, e quando a gente pensa a humanidade de uma maneira ampliada, ela é muito mais ampla e muito mais diversa e muito mais rica do que a ciência dá conta de enunciar, do que a ciência dá conta de descrever, do que a ciência dá conta de analisar, tá certo? Ou seja, a experiência humana, ela é muito mais vasta do que a ciência dá conta. Nesse sentido, o que a gente precisa fazer para que a gente resgate e para que a gente recupere a legitimidade desses outros saberes que a ciência, vez ou outra, oculta, nós precisamos operar o que ele chama de uma ecologia de saberes, ou seja, a gente precisa encontrar modos em que todos os tipos de saberes existam. Um saber não se sobrepõe ao outro, como acaba acontecendo nessa relação entre saber ocidental e, para citar um exemplo aqui, no caso da nossa aula, os saberes indígenas. Tá certo? O Boaventura vai dizer ainda que o modo que a gente pode fazer, um dos modos que a gente pode fazer para operar essa ecologia de saberes é trabalhando com uma justiça cognitiva, ou seja, fazendo um processo de equiparação e resgate desses conhecimentos e, muitas das vezes, esses conhecimentos soam para nós como não conhecimentos. Às vezes, por exemplo, quando a gente ouve, eu acho que a Maria e a Cuia vai trazer isso de uma maneira bem interessante, bem prática para a gente, quando a gente ouve falar de um tipo de terapêutica de um povo específico que foge à norma científica, é comum que a gente não reconheça isso como um saber. Então, o processo de justiça cognitiva, ele tem que passar também por um processo de tradução. E esse processo de tradução, ele tem que se dar sempre em contato. Ou seja, é preciso que tenha um entendimento, tá certo? Então, ou seja, nós precisamos operar uma ecologia de saberes, o modo de fazer isso é por meio de uma justiça cognitiva. Para que a gente tenha uma justiça cognitiva, é fundamental que a gente tenha um processo de tradução.
Lembrando que esse processo de tradução, ele o tempo todo precisa acontecer, esse processo de tradução, ele o tempo todo precisa acontecer mediado pelas duas partes, tá certo? Ele é sempre mútuo. Uma outra coisa que é interessante pensar também, para trazer um pouco mais para o nosso campo, para trazer um pouco mais para a nossa área, é o seguinte: experiências de cuidado à saúde e a experiência de adoecimento, elas fazem parte da experiência humana. O Boaventura, ele vai dizer o seguinte, esse movimento científico, né, esse processo da ciência, de se colocar enquanto uma verdade absoluta, ela produz uma ocultação de saberes, tá? Para que a gente enfrente essa ocultação de saberes, nós precisamos operar uma justiça cognitiva. Ou seja, a gente precisa fazer um resgate desses saberes que foram ocultados, tá certo? Por que isso é importante? Porque a ciência, ela não dá conta de registrar todas as experiências e todos os conhecimentos e todos os saberes que estão à disposição no mundo, tá certo? Ela não dá conta. E aí a gente precisa operar uma justiça cognitiva, ou seja, que é esse movimento de resgate. No entanto, esse movimento de resgate não pode se dar, ou seja, nós, enquanto ocidentais, ou os ocidentais, ou seja, o povo não indígena, aqui para usar o estudo de caso que nós estamos usando hoje, ele não pode se dar de um para o outro. Esse processo ele tem que acontecer junto entre as duas pessoas. Tá certo? Nós vamos elocubrar aqui, vamos pensar alguns modos da gente conseguir abordar isso, tá bom? Bom, e aí uma outra coisa dentro ainda desse campo dos saberes indígenas e tal, uma coisa que é muito importante dizer também, e até para aproximar mais do nosso campo, é que, assim como a gente já vem discutindo em torno da alimentação, que trata-se de uma experiência humana básica e constitutiva de todo tipo de povos, experiências de cuidado e de adoecimento também são próprios da natureza humana, tá certo? Desde que o mundo é mundo, desde que nós constituímos enquanto essa espécie que nós somos, né, ou seja, Homo sapiens sapiens, claro, sempre considerando também que existe uma parcela de nós que é racional, e existe uma parcela de nós, como o Mohan vai falar, que é demens, né, ou seja, que não é necessariamente racional. Nós temos porque a ideia de sapiens sapiens nos conduz a um certo entendimento de que nós somos seres só racionais, né? De que nós só somos dotados de racionalidade, como se não existisse uma outra parcela de nós que fosse constituída de outras coisas, né? Enfim, que é o que o Mohan vai chamar de demens, né? E aí, nessa outra parcela, não existe uma negatividade, tá certo? A questão é que, ainda que nós sempre tivemos ao longo da história práticas de cuidado, e desde que o mundo é mundo as pessoas adoecem, o modo como nós desenvolvemos essas práticas de cuidado, elas partem de bases epistemológicas distintas. O que isso significa? Ou seja, o tipo de conhecimento, o manejo de conhecimento que a gente faz, quando nós estamos falando de culturas diferentes, é diferente. Cada um com o seu saber específico e com a sua eficácia específica, tá certo? Cada saber detém uma eficácia específica. Então, quando você olha, por exemplo, o manejo de plantas medicinais e o modo como se utiliza para fazer o processo de extração, o consumo, o processo ritualístico que se usa para fazer o consumo desses medicamentos, dessas plantas medicinais, isso não denota, em sentido nenhum, um grau inferior de desenvolvimento, tá certo? Ou seja, a gente está operando na ideia de alteridade, na ideia de diferença, tá certo? Ou seja, são saberes diferentes, mas, ou seja, não existe nem a necessidade que a gente coloque um saber como superior e um saber como inferior. O processo de justiça cognitiva passa por aí. Quando a gente reconhece a eficácia específica das terapêuticas, a gente está operando uma justiça cognitiva, para falar aqui nos termos do Boaventura. Tá bom? Seguinte, isso de uma perspectiva um pouco mais antropológica, numa perspectiva cultural, numa perspectiva filosófica. No entanto, desde o nosso processo constitucional de 88, e aí o Ailton Krenak é uma figura muito importante na representação dos povos indígenas, nós temos uma discussão que coloca para a sociedade a necessidade do Estado brasileiro, que é essa constituição desses múltiplos povos que vivem nesse território, de que eles tenham um cuidado específico à saúde.
está muito num sentido de pensar também que o modelo tradicional de saúde que nós temos, ele não dá conta de suprir todas as necessidades de saúde desses povos, ou seja, existem particularidades, existem diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças filosóficas, enfim, existem diferenças no modo de compreender o processo saúde e doença. Portanto, era necessário que houvesse um ajuste, que houvesse uma criação institucional de um órgão que cuidasse especificamente da saúde indígena, tá certo? Foi aí que se cria o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, que é o que a gente chama de SASE-SUS. Então, ou seja, dentro do SUS, quando vocês pegam lá a Lei 8080, se vocês olharem o capítulo 5, você tem um capítulo que é todo destinado à saúde indígena, tá certo? Tem um capítulo inteiro destinado à saúde indígena. Que aí ele reestrutura o sistema de saúde pensando nas particularidades da saúde indígena, tá certo? No entanto, como vocês sabem, a Lei 8080 ela é de 1990. Mas esse capítulo, ele só é incluído, o capítulo 5 da Lei 8080, né, que faz essa marcação legal, né, da saúde indígena, ela só surge em 1999 com o decreto 3.156. Tá? Depois disso, nós temos a Lei 9.836, que também é de 1999, que faz esse estabelecimento do subsistema de saúde indígena no âmbito do SUS, tá certo? Essas são duas referências. Uma outra referência que é muito importante, que está embasando grande parte dessa aula, é a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, que é de 2002, tá certo? Então, esse é o marco teórico básico, tá certo? Marco regulatório legal, né? E aí, nós temos a Constituição do Subsistema de Saúde Indígena. O SASE, né, vou usar a sigla, ele é organizado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, tá certo? Quando vocês entram lá na estrutura organizativa do Ministério da Saúde, você tem um conjunto de secretarias. Uma das secretarias que se tem é a CESAI, tá certo? A CESAI, ela é a responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, tá certo? Isso no âmbito do SASE-SUS, tá certo? Que é esse sistema próprio. Vamos pensar do ponto de vista organizativo. Eu já disse para vocês, a gente já estudou, né, que o SUS ele é organizado dentro do nosso pacto federativo, isso não falando de saúde indígena, só para a gente ter uma comparação, para ficar mais fácil de vocês entenderem a ideia. Ou seja, no SUS, quando a gente não está falando de populações em situações vulneráveis, o SUS é organizado em 3 níveis, né? Em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Tá certo? No caso da saúde indígena, essa organização ela não se dá muito nesse âmbito. Você tem uma coordenação nacional, que ela é centralizada na CESAI, tá certo? Nessa secretaria, que corresponderia de uma maneira mais ou menos parecida com o Ministério da Saúde, assim, quando a gente pensa o SUS de uma maneira geral, ou seja, ela é a instância máxima da saúde indígena. E a próxima instância são os distritos sanitários especiais indígenas, que é o que a gente chama de DICEI, tá certo? O DICEI, ele estrutura e operacionaliza, no sentido prático, a organização da saúde indígena no nosso país, ou seja, a saúde ela é pensada a partir dos DICEIs, tá certo? No caso do Brasil, nós temos 34 DICEIs, tá certo? E por que foi importante criar o DICEI? Porque você não conseguiria trabalhar, por exemplo, dentro dos estados, porque você poderia pensar assim, nossa, mas isso não torna a coisa um pouco mais complexa? Porque assim, não faria mais sentido trabalhar a partir da lógica estadual, como é, por exemplo, no SUS? Mas a questão é a seguinte: a organização dos povos indígenas e as aproximações culturais entre os povos indígenas não respeita necessariamente as demarcações estaduais, tá certo? Os modos de organização, eles passam por outras particularidades, tá certo? E o DICEI, ele não é delimitado apenas como é no SUS, né? No SUS a gente trabalha muito com a lógica do território geográfico, né? No caso da saúde indígena, a gente não consegue falar só de território geográfico. A gente tem que falar sobre a cultura, a gente tem que pensar as particularidades regionais.
Como você tem, como a gente disse aqui, né, no caso, usando a referência do Ministério da Saúde, nós temos hoje 305 etnias. Tem etnias que convivem melhor, mais próximas, tem etnias que não convivem tão bem, como é na sociedade de uma maneira geral. Tá certo? Então, o distrito sanitário, ele está mediado por uma dinâmica étnico-cultural, geográfica, populacional e administrativo. E essa mediação, essa consolidação, essa conformação do distrito sanitário indígena, ele é mediado também por uma participação muito intensa de lideranças indígenas. Ou seja, eles têm um papel ou pelo menos deveria ser, né? Nós vamos conseguir bater uma bola com as nossas convidadas também. Eles têm um papel, uma participação muito intensa nesse processo de constituição dos distritos sanitários indígenas. Tá certo? Bom, os de 6, eles contam como, dentro deles, você tem o país, né? Você tem o Estado Nacional de uma maneira geral. Dentro do Estado Nacional, você tem lá ele dividido em 34 distritos. Do que é constituído o distrito? Quais são os equipamentos públicos? Quais são as estruturas que você tem dentro de cada distrito? Você tem as unidades básicas de saúde indígena, tá certo? Que eu vou pedir para a Cu explicar para a gente daqui a pouquinho. Qual que é a diferença, né, de uma unidade de saúde básica de saúde convencional, que nós temos aqui na cidade, por exemplo. Nós temos os polos base, tá, que nós já vamos entender do que é, e nós temos também as casas de saúde indígena, que é o CASAI, tá certo? Não vou me alongar, porque eu vou pedir para as nossas convidadas comentarem mais detalhadamente a estrutura desses equipamentos. E aí vamos entender mais ou menos como funciona. A unidade básica de saúde indígena é quem fica próximo, quem fica, na maior parte das vezes, dentro do território indígena, dentro das aldeias. É sempre assim? Não necessariamente. Já vou pedir para elas me ajudarem nisso. E aí você tem um conjunto de unidade básica de saúde que são referenciadas para um polo base. Tá certo? O polo base, ele é uma referência que, em geral, você vai ter uma equipe multidisciplinar. Quem é o profissional que fica na unidade básica de saúde indígena? São os agentes de saúde indígena. Por exemplo, a função que a CUIA exerce. Tá certo? E aí ficam próximos. Quando você tem uma demanda, quando você precisa fazer um encaminhamento, quando você precisa fazer uma referência para algum profissional mais específico, que pode ser, por exemplo, um nutricionista, você tem o polo base. Tá certo? O polo base, e no caso do polo base, nós temos dois tipos, nós já vamos entender também a diferença entre eles. Um que é mais operacional, um que dá um suporte mais logístico para que a saúde indígena funcione, e um que você tem atendimento assistencial. Tá certo? Muito bem. No entanto, às vezes, assim como aqui, né, no nosso sistema convencional de saúde, você tem demandas que o polo base não consegue atender. Então, você precisa referenciar para uma rede de atenção um pouco mais especializada que é dentro do SUS, tá certo? Então, quem faz esse encaminhamento quando um sujeito indígena precisa ser encaminhado para um serviço de maior complexidade tecnológica, é o polo base. Tá certo? Também, vinculado ao polo base, nós temos as CASAIs, que são as casas de saúde indígena. Por exemplo, o polo base, ele não necessariamente fica tão próximo da aldeia. Então, muitas das vezes, o sujeito precisa se deslocar. Aonde esse sujeito vai ficar quando ele precisa de um tratamento de saúde, que ele precisa ficar um tempo maior, ou que ele precisa de um tipo de alojamento, ou que ele precisa se alimentar? Ele fica na casa de saúde indígena, tá certo? Aí eu peguei alguns dados aqui, nós temos atualmente 34 distritos sanitários, nós temos 67 casais e nós temos 1.199 unidades básicas de saúde indígena. A população que é atendida, né, esses dados são do Ministério da Saúde atualmente, é de 760.350 indivíduos, tá certo? Distribuído em 311 etnias, que é uma outra referência, né? Tem lugares que falam em 305, outros lugares que falam em 311, distribuídas em 6.238 aldeias. Muito bem.
Para passar a palavra para elas, quero dizer que a minha sugestão dessa semana é esse documentário, Vozes da Floresta, especificamente o episódio que fala com a Ailton Krenak, que eu acho que ele é muito elucidativo para a gente entender um pouquinho da situação dos povos indígenas nesse momento e do porquê que nós dizemos que os povos indígenas estão em situação de vulnerabilidade. Maria, a palavra está com você, tá bom? E, bom, é basicamente isso, pessoal. Todos esses detalhes que eu fui falando, uma série de coisas que eu coloquei aqui, na minha conversa com a Maria, nós vamos deixando isso mais claro. Maria, então, a primeira pergunta que eu quero te encaminhar é o seguinte: por que a gente fala, por que quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala que eles são povos em situação de vulnerabilidade? É uma pergunta até um pouco difícil, assim, de responder, né? Acho que depende muito do conceito de vulnerabilidade que a gente está trazendo, pensando. Mas eu penso, pela experiência aqui, é nessa situação da lógica colonialista, né? Desse sobrepor do saber ocidental sobre os saberes indígenas, né? Então, e às vezes o próprio SUS, né? Não reconhece isso. Então, a gente, por exemplo, aqui tem muita dificuldade quando referencia o paciente para o hospital. Geralmente, eles não gostam de ir para o hospital. E aí existe uma violência muito grande com essa população pelo seu modo de vida, né? Então, nesse sentido, existe uma vulnerabilidade. E a própria organização do sistema também, por estar muito, muito distante, né? É uma crítica que eu, Maria, faço em relação à nossa formação, né? A gente vem de formações boas, né? E a gente não teve contato, então é uma mão de obra muito qualificada, acaba ficando sempre nas regiões sudeste, né? Nas capitais. E aí, essas discussões, esses debates profissionais que têm uma outra percepção do que é a produção do cuidado, né? Com um maior respeito, acaba até nem vindo para a saúde indígena, né? Porque a gente não tem contato. Então, acontece muita violência, a Cuia pode concordar ou discordar, enfim, mas é uma percepção que eu vejo, especialmente aqui na cidade. Eu fico mais na cidade porque eu atuo na CASAI. E aqui na cidade a gente vê uma violência muito grande com a população indígena, né? E até mesmo os próprios profissionais, quando vão acompanhar, eu já presenciei isso, né? De acompanhar paciente no hospital e vivenciar uma reprodução de violência, racismo, né? Institucional. Mas os próprios profissionais. A população indígena não é pobre, né? Tem gente que olha e fala, nossa, eles são pobres, eles dormem em esteira de chão, dormem na rede, não tem coisas que a gente tem, e algumas pessoas olham para isso com um olhar de pobreza. Isso não é pobreza, eles não são pobres, muito pelo contrário, eles são muito ricos, né? Então, acho que talvez tenha mais a ver com isso. Não sei se a Cuiá quer... Volta aqui. Cuiá, quer complementar? Sim, concordo com a Maria, né? Realmente isso acontece com os indígenas, né? Entendi. Maria, e aí, até para a gente não ficar engessado muito nessa ideia da vulnerabilidade, né, que eu acho que pode ser uma abordagem que às vezes muito mais estigmatiza do que nos ajuda a compreender, queria que você falasse um pouco também, e aí a gente vai abrindo para as outras questões, um pouco de como que é a tua atuação, como que é a atuação de uma nutricionista direto com a saúde indígena. Como que é a tua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Eu atuo, então, na atenção básica, né? Existe uma questão que quando os pacientes eles estão na CASAI, a gente, então, fornece alimentação, faz atendimento, faz educação em saúde, eu faço visita, né, nos leitos diariamente, eu aprendo muito sobre a dietoterapia indígena, que eu chamo, né, porque tem que aprender tudo de novo. Então, tudo que a gente aprende sobre dietoterapia na faculdade, a gente vai ter que somar isso junto com o conhecimento indígena, né, de cada etnia. Aqui são 16 povos, então é meio que um desafio, por exemplo, ter que montar um cardápio, né, que contemple e respeite os 16 povos. Então, eu fico com essa função de analisar cardápio. A gente tem cozinha, né? Mas aí tem que ter uma nutricionista responsável da empresa terceirizada que cuida só dessa parte de one. Não é toda a CASAI que tem isso, né?
vocês vão ver 2 nutricionistas, uma da UAN e uma dessa parte mais da atenção básica, nas grandes cidades. Para o interior, muito difícil isso acontecer, né? No geral, é uma nutricionista só. Às vezes nem é nutricionista, é meio que privilégio ter um nutricionista no serviço. E é uma luta da nutrição, a gente tem que mostrar que é necessário, sim, ter a nutrição, né, em maior peso, em maior quantidade, maior profissionais nos serviços. E aí, na Casai, especificamente, eu faço isso. Agora a gente está em época de pandemia e eu estou atuando, né, atendendo diretamente os pacientes com Covid. A gente teve que dividir a nossa Casai e eu estou prestando atendimento nos 2. Fora dessa época de pandemia, porque a gente não está entrando em área, a gente tem que fazer o apoio matricial. O que é o apoio matricial? A gente dá o suporte técnico e pedagógico, né, para os agentes indígenas, né, e para a própria equipe de enfermagem, porque no território eles têm que fazer o CISVAM, eles têm que fazer, a equipe tem que fazer na vigilância, tem que ver peso, né, ver se está fazendo aleitamento, enfim, tem um acompanhamento de crianças de menores de 5 anos, idosos e gestantes, né, o acompanhamento nutricional. As equipes, elas precisam fazer isso. Fora de época de pandemia, eu defendo muito que a gente tem que entrar em área para fazer vigilância junto. E quando a gente entra em área e faz vigilância junto, a gente consegue identificar algumas mazelas da equipe, coisas que a equipe está deixando passar, né? Por exemplo, criança com muito baixo peso. E às vezes o AIS, né? Tem muitas aldeias que são muito distantes do polo, né? Então é muito comum, às vezes, a gente entrar em área e ver que a criança não está ganhando o peso adequado, e aí a gente precisa sentar com a equipe, precisa sentar com o AIS, especialmente, né, e compartilhar o nosso conhecimento com eles. Algumas crianças fazem uso de fórmula infantil, né, então o trabalho de promoção do aleitamento materno ele é essencial para os povos indígenas, até porque muitas famílias têm dificuldade de diluir o leite, né, de ter acesso, porque está tudo em português, né, a lata e tudo mais, de compartilhar mesmo, né, o conhecimento. E falar também sobre os alimentos da cidade, né, os alimentos ultraprocessados. Então, esse trabalho, que é um trabalho de campo, assim, também é feito. Agora, na pandemia, que foi suspenso, né, a última vez que eu fiz entrada foi em janeiro, junto com a Cuiá. A gente fez uma experiência de passar em casa por casa para falar, né, sobre alimentação, sobre os alimentos industrializados, que é alimento perigoso, enfim. Compartilhar um pouquinho do conhecimento. Tem isso e tem também a nutricionista que fica no NASE, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, que tem que fazer esse trabalho também. Mas o nutricionista que fica mais nessa parte da gestão está mais envolvido com licitação, né, com construção de TR, compra de alimentos, organização da própria equipe. É mais ou menos assim que funciona. Então tem quando você está na Casai, tem uma parte que é bem assistencial, e aí tem no teu caso, né? Você acaba fazendo esse trabalho que ele é quase que, se a gente tivesse que fazer uma associação, é quase que de um nutricionista hospitalar, né? Obviamente mediado por toda essa particularidade cultural, que eu imagino que deve ser um desafio, mas ao mesmo tempo também deve ser uma delícia, né? Fazer todo esse processo de reunião desses saberes alimentares dos povos para montar esse cardápio. E quando você está em campo, é um trabalho que divide, de um lado é um trabalho de vigilância e por um lado é um trabalho de educação alimentar. Isso? É até difícil a gente falar, por exemplo, em qual sub-área tá, né? Porque a gente tem que se dividir, a gente tem que ter um conhecimento de tudo um pouco, né? Porque a demanda real pede que a gente saiba um pouquinho de para a gente poder fazer a fiscalização correta aqui, fala, não, tem que cumprir o que está no contrato, né? Nutrição clínica mesmo, a própria atenção básica, né? Mas é isso, é um pouquinho de tudo. Que legal. E aí, assim, Maria, para a gente entender um pouquinho mais daquela estrutura organizacional do serviço, o nutricionista, todas as vezes que ele se insere na saúde indígena, ele está vinculado sempre a Casai e o NASE, ou, por exemplo, você tem nutricionista no polo base,
você tem nutricionista que está ali direto na unidade básica de saúde indígena. Essa inserção do nutricionista, ela se dá em quais espaços, assim? Como é que isso funciona? Isso depende da organização de cada distrito, né? O distrito vai dizer qual que é a demanda. Então, há a possibilidade de ser inserido, de ter nutricionista de campo, né? Mas isso quem diz é a gestão, né? Que faz uma análise da demanda, do perfil epidemiológico. Mas há a possibilidade de ficar inserido com a equipe do Polo Base, né? No Polo Base tem médico, tem enfermeiro, tem técnico, tem UAS, ou ficar na CASAI ou ficar no NASE, né? No NASE tem que ter para poder coordenar todo o CISVAN, né? Toda a vigilância. Mas quem vai dizer é o DICEI, né? E isso aliado com a demanda dos indígenas, né? Uhum. Aqui o controle social e na saúde indígena é uma coisa que eu admiro muito. O controle social é algo que é muito mais presente, os indígenas são muito mais presentes, e eles também vão levantando, eles falam. Eu, quando entrei em área, eu gostaria até de entrar mais, mas eles falam que eles querem, sim, né? Tem que ter nutricionista em área, mas quem decide é o próprio serviço, é o distrito, é a gestão. Entendi. E nós temos o controle social é um dos braços fundamentais, né? Ou seja, é por ali que a sociedade ela faz a fiscalização e também faz as proposições a partir das suas próprias demandas. Existe também os conselhos de saúde indígena que estão vinculados à CESAI, que estão vinculados às CASAIs, aos distritos sanitários, para que as demandas deles sejam colocadas. Maria, uma dúvida. Você tem, às vezes, nós temos uma quantidade, nós temos aí, né, entre 305 e 311 etnias, e nós temos 34 distritos sanitários. Dentro dessa unidade, dentro desse conselho, né, de controle social, como que se dá a representação dessas etnias? E também como que é a relação das etnias dentro dos distritos? Imagino que essa pergunta seja um pouco ampla, mas, por exemplo, como que é essa relação das etnias dentro do distrito que você está alocada? Vou pedir a ajuda da Cuia para me responder essa. Tá, legal. Aqui são 16 etnias e existem diferenças bem grandes entre elas, né? Então, população do Alto Xingu, população do Baixo Xingu, do Médio Xingu. E aí a relação entre essas etnias e o distrito, ela se dá de uma forma direta, digamos assim, né? Seja pelo controle social, né? E seja pela presença também de chefes indígenas nas CASAIs, nos polos bases, né? Então, aqui existe sim, né, as lideranças, chefe de logístico, que é indígena, no Auí, onde a Cuiá está, ele é indígena, né? Então, tem essa relação com o DICEI mais ou menos assim. Que às vezes é uma relação de mais cobrança, porque o DICEI está pecando um pouquinho, né? Aí fazem o papel deles de controle social, né, de reivindicar. E aí, entre as etnias, existem algumas diferenças, algumas questões mais históricas e tudo mais. Mas se dá mais ou menos assim, não sei se eu consegui responder. Entendi, tem uma pactuação. Cuiá, você gostaria de complementar a pergunta? O foco aqui que eu queria pegar era a questão da relação entre as etnias dentro do distrito, né? Porque nós temos uma quantidade de 6 e uma quantidade que é quase 10 vezes maior de aldeias, né? De etnias. Isso distribuídas também num conjunto enorme, gigantesco de aldeias, né? Você gostaria de complementar, Cuiá? A gente tem uma relação muito boa com outras regiões, né? Então a gente precisa se apoiar, porque hoje em dia tem muitos problemas que estão afetando a nossa saúde, então para isso a gente tem que ter uma boa relação com cada outra região, né, para a gente poder lutar pelos nossos direitos e pela nossa saúde. Por isso, a nossa relação aqui no Xingu é boa. A gente entra em contato com os outros, a gente está tendo uma relação muito boa com outras regiões. Bacana, legal. Maria, e aí, continuando um pouco nesse campo da nutrição e tal, na questão alimentar, diz uma coisa, é muito comum, a gente tem visto, né, isso tem ganhado a mídia, a gente tem ouvido falar muito que os indicadores de obesidade, né, obesidade e sobrepeso tem se tornado um problema
entre os indígenas, não é? Dentre alguns outros problemas, como diabetes, algumas doenças crônicas não transmissíveis. Imagino que isso esteja muito relacionado, como é também para as populações urbanas, e aí também existem indígenas que estão nas populações urbanas, então talvez o melhor modo de falar seja não indígena, né? Está muito relacionado ao consumo de ultraprocessado. Queria que você falasse um pouquinho de como que se dá esse manejo, falasse um pouquinho de quais são as questões nutricionais dos povos indígenas ou dos povos indígenas que se acompanham nesse momento. Aqui no Xingu, está tendo bastante a população do alto, né? Bialapiti, Camaiurá, Uiti, Trumai, Nafupuá. O hábito alimentar deles aqui é baseado no beiju, né? Beiju com peixe, que é a tapioca, né? A gente chama tapioca. Pequi, né? E frutas do mato, né? Chama. Algumas, os calapalo, por exemplo, comem carne de caça, né? Outros já não comem. Carne de macaco, carne de anta. Então, a alimentação é mais ou menos desse jeito. O pequi, o beiju e o peixe é a base. No território todo. E aí, quando eles vêm para a cidade, eles gostam bastante, né? Assim como várias pessoas gostam muito de coisas muito doces, né? Então, o refrigerante, o miojo, né? O macarrão instantâneo, bolacha recheada, acabam consumindo muito macarrão. Aí, quando voltam para a aldeia, costumam levar também, né? Esses alimentos. Mas quando chega na aldeia, acaba rápido também, porque todo mundo come junto. Mas existe uma questão de que a genética deles é diferente, eles não estão acostumados, né? Então, o corpo responde de um jeito mais sensível, digamos assim. Então, está crescendo, né, o número de pessoas com diabetes, né? Pessoas com obesidade, né? Com as doenças crônicas não transmissíveis, está crescendo bastante. E tem E aí o trabalho vai ser sempre na prevenção, né, no compartilhamento do conhecimento. E o interessante é que tem algumas populações que falam que é feitiço, né? Porque quando a gente adoece, adoece o espírito também. E comer comida do branco, né, comer comida da cidade, ela é muito prejudicial, né, para o corpo. E aí uma vez, inclusive no Auí, eu escutei um indígena falando que os feiticeiros são os donos das indústrias de alimento, que são eles que estão matando as pessoas, são eles que estão matando né, e ele fala, eles são verdadeiros feiticeiros. E aí eu achei interessante a relação. Mas está crescendo muito, sim, né, abertura de estradas, né, então tem muitas aldeias que estão abrindo estradas, e quando abre a estrada, entra muito facilmente bebidas alcoólicas, né, e esses alimentos, esses tipos de alimentos ultraprocessados. Então está crescendo bastante mesmo, assim, é uma preocupação bem séria. Tá chegando mais. Sim. Bom, aí você tocou num ponto que eu queria bastante que você comentasse pra gente, que é a questão dessa relação entre as questões religiosas, né, essa cosmologia dos povos indígenas e a relação com a saúde. A gente percebe que existe uma relação muito próxima, né, entre, como você disse, né, quando o sujeito adoece também o espírito, né? E aí é curioso também, porque nós, né, muitas vezes de dentro da academia, ou como indivíduos não indígenas, a gente coloca isso muito no campo da crença. E essa crença, ela é vista muito numa perspectiva negativa. Como trabalhar enquanto nutricionista, que tem uma formação ainda que mediada por processos sociais, por movimentos sociais, por instituições que olham um pouco mais ampliada, mas ainda assim uma formação biomédica, como operar um encontro desses saberes, e fala um pouquinho mais dessa relação também entre a religião, entre essa cosmologia indígena e o cuidado da saúde. Gente, não sei nem assim por onde começar, porque primeiro é uma relação muito bonita que o profissional precisa se abrir para isso, né? Então, você abordou muito bem no começo da aula a questão do colonialismo, né? Então, quando a gente vem para cá, independente de ser com a população indígena, a gente tem que se abrir para uma escuta muito profunda, que é uma escuta à experiência, né? Trazendo o conceito de experiência no sentido de transformação, é a gente se colocar numa posição de que a gente vai se transformar enquanto pessoa, enquanto profissional. Quando a gente tira, né, um pouco a nossa ideia do que é verdade, do que é certo, né,
e se abre para poder experienciar a produção do cuidado ali em ato, né, com a pessoa, né, com o indivíduo, ou com a coletividade, enfim. Da parte da alimentação, da nutrição, que nem eu falei, eu gosto de brincar que existe uma dietoterapia, existem várias dietoterapias indígenas, né? Então, tem que ter um respeito muito profundo. Eu aprendi aqui, com a população daqui, a mulher, quando ela pare, né, quando ela tem um bebê, ela precisa ficar de resguardo. E ela fica 5 dias em jejum. E ela só toma raiz, para ajudar a descer o leite, né? E aí, não pode, por exemplo, olhar no olho da mulher, né? A mulher ela tem que ficar mais isolada, e fica 1 ano sem comer carne, né? Carne de caça, carne vermelha, e alguns peixes, né? Não se come alguns peixes. A mãe e o pai, por 1 ano mais ou menos, né? Por quê? Porque o espírito daquele animal vai ficar muito bravo e vai fazer adoecer a criança, né? E eu não posso de jeito nenhum falar assim, não, isso é mentira, né? Isso não é real. Não. A gente trabalha com isso e, inclusive, vai aprendendo muito, porque não existe uma separação de natureza e corpo, né? Natureza e sociedade, essa divisão, quem fez fomos nós, não indígenas, né? O pensamento colonialista de que a gente tem poder, que a gente tem uma autoridade para violentar a natureza, por exemplo, através das queimadas, através da mineração, né? Então, a cosmologia de vários povos, por exemplo, você abrir a terra para tirar ouro, é como se você estivesse abrindo a barriga da sua mãe para ver o que tem lá dentro, né? Isso é de uma profunda violência. E aí, quando você faz isso, você está trazendo para a cena, né, espíritos que são ruins, né? Então, os Yanomami falam muito nesse sentido, né? O Davi Copenaua, no livro A Queda do Céu, traz uma outra forma de pensar o estar no mundo, né? Como uma conexão com o todo mesmo. Então, as coisas têm dono, né? Tem dono espiritual. Uma vez eu atendi uma criança estava com prisão de ventre, evacuava dias, né? E aí o vô estava junto e o vô era pajé, né? E o vô fala assim, é doença de índio, é doença de índio. Mas o que é essa doença de índio? Explica para mim como que é a doença do índio. E aí ele explicou que a mãe jogou a fralda com o cocô num lugar que tem dono, um dono espiritual. E o espírito ficou bravo, né? E tá tentando ensinar a mãe que ela não pode fazer isso. Então a criança ficou com uma prisão de ventre durante muito tempo. Outra situação também de atendimento, e eu gosto demais, porque eu discuto bastante, eu faço discussão de caso com o pajé, né? Porque acontece muito do pajé, da pessoa ter ela adoecer, né? O pajé faz a pagelança, e aí geralmente a pessoa ela sai muito fraca, né? Dessas sessões de pagelança, porque ela fica sem comer, bebe muita pouca água, tem uma fraqueza muito forte. E aí já teve situações do pajé me chamar e falar, olha, foi o espírito do macaco que roubou a imagem do fulano, né? Fez isso, isso e isso. Da minha parte, eu já fiz, né, o que tinha que fazer, mas agora ele está muito fraco. O que você pode fazer? Porque agora é o corpo dele, né? Agora é com você. O que você pode fazer? E aí é muito interessante isso, sabe? Porque em alguns momentos eu fico me perguntando como que eu caso, né, esse conhecimento, como que se constrói um ser nutricionista nesse contexto, nessa situação, né? E eu não tenho resposta, eu vou construindo junto com eles e vou aprendendo junto com eles. E desses 2 anos para cá eu já aprendi bastante coisa. Então sempre que tem uma pagelança, eu sempre chego junto, eu sempre chego perto, né, para ver também como que converso com e o fato o simples fato de você dar escuta do trabalho do pajé, eles te respeitam num grau muito grande, né? Porque eles falam, esse aqui gosta de índio, né? Geralmente tem uns que não é amigo, não gosta de índio, tá pelo dinheiro. Existem falas assim. E tem outros que, não, fulano é amigo, amiga, amigo, né? E aí isso já é, de certo sentido, uma produção de cuidado também, porque estabelece uma relação de confiança, uma relação
uma relação que é boa. Ô Maria, é curioso, né? Porque a gente tem uma formação que é muito voltada para a intervenção, né? O profissional de saúde é um profissional muito intervencionista, né? Às vezes intervém até em coisas que ele não é convidado, né? Ou seja, ou às vezes que intervenções que vão em direção aos sujeitos sem que eles tenham autorizado, e aí muitas das vezes a gente vê práticas práticas muito violentas do ponto de vista institucional e do ponto de vista profissional, né? E aí eu tava conversando, né? Eu e a Maria temos um amigo em comum que é o Everton. O Everton, ele tá fazendo agora um processo ele tá tentando entrar na saúde indígena, né? Tá fazendo vários processos seletivos, e volta e meia a gente vem batendo um papo. E o Everton é um cara que vem da clínica, né? Um cara que trabalhou a vida inteira junto com médicos e numa clínica de endocrinologia. Então, ou seja, o que se espera dele é uma postura intervencionista. Quanto mais intervenção ele propor, para ele, mais bem avaliado ele costuma ser. Num caso desse, é colocado uma postura para nós, que eu acho que é difícil para o profissional de saúde, mas que é muito necessária, que é de saber reconhecer também, né, o momento de intervir e o momento de não intervir, e de reconhecer também a legitimidade desse saber, né? Porque eu fico pensando assim, né? Um bom jeito de trabalhar é o seguinte: estar à disposição e atender a demanda conforme ela se mostra para você, né? Porque eu percebo que muitas das vezes a gente chega com uma fúria da intervenção, né? Vejo isso muito no centro de saúde. A gente recebe as residentes lá no começo do ano, e aí é muito curioso, né? Se mostrar para elas falando assim: olha, por exemplo, é um caso clássico, né? O caso do indivíduo que foi encaminhado pela clínica médica porque está com obesidade, está obeso. E aí a pessoa chega e você pergunta para ela: e aí, um clássico, e aí, dona Maria, por que você está aqui? E aí ela fala assim: não sei, o doutor que me encaminhou. Percebe? Ela nem reconhece essa condição corporal dela como um problema. Ou seja, não tem sofrimento, não tem limitação de capacidade. Quer dizer, ela tá vivendo aquela condição numa boa. E aí algumas pessoas já vão dizer assim: não, mas aí tem um risco, né? Tipo assim, a gente tem uma obrigação quase que moral de comunicar o risco para as pessoas, né? Ou seja, quase que uma transmissão de paranoia, né? E aí eu fico pensando o quanto o trabalho com as populações vulneráveis nos possibilita o desenvolvimento dessa clínica não intervencionista, né? Ou seja, você coloca o sujeito no centro, e colocar o sujeito no centro é colocar o sujeito e os saberes desse sujeito, né? Porque senão, muitas das vezes, a gente acaba caindo nesse aspecto um pouco, é muito bonito, mas então, aí a dieta é essa aqui, né? Ou seja, é uma intervenção que até reconhece algum valor, mas que não reconhece esse saber como um saber legítimo de fato, né? Sim, eu já passei por situações aqui, própria cesárea, por exemplo, né? De falar assim: olha, a paciente não comeu no almoço o que estava prescrito no planejamento alimentar. E ela, uma pessoa com diabetes, e ela estava com... Nesse dia, mesmo eu estando na CASAI, gente, não é meu papel eu ficar monitorando o que a pessoa está comendo, né? A gente constrói um planejamento alimentar junto, né? Se for necessário, né? A gente faz um planejamento junto, mas eu não vou ficar 5 refeições olhando no prato de cada um e fazendo esse papel de fiscal de prato, que é muito chato, né? Não é esse o objetivo do cuidado nutricional. E aí eu recebi uma chamada de atenção porque a pessoa não estava consumindo o que estava no planejamento, e ela resolveu comer uma carne de galinha, né? Que apareceu anteriormente em outros planejamentos alimentares dela. E aí, a gente tem algumas referências que a gente precisa se embasar nela, né? O próprio Guia de Alimentação para a População Brasileira, o Marco de Educação Nutricional, que fala da autonomia, né, do indivíduo, a produção do cuidado nutricional é para que ele tenha autonomia na escolha alimentar dele. A própria política a PNAN, né, Alimentação e Nutrição, pede para também reforça a questão da autonomia e do respeito às práticas, às culturas alimentares diversas, né? Então, a produção do cuidado, seja nutricional ou qualquer âmbito, é sempre nessa perspectiva de ampliação da vida, ampliação da potência de vida, né? Que a pessoa... É isso, a gente às vezes cria paranoias, e na alimentação existe muita paranoia gratuita aí, né? Causando muito mais sofrimento do que produzindo liberdades, né? E na população indígena, aqui, né, com o que eu estou atendendo, eu tenho aprendido que não adianta,
Não adianta eu falar assim, olha, você tem que comer arroz integral porque sua glicose tá... Não, assim, eles vão vir xingando você, sabe? Porque eles falam, nesse corpo não, nesse corpo aqui, é você que tem que aprender. Então, a postura tem que ser sempre muito humilde, né? Muito humilde, de falar, eu não sei, eu não conheço a cultura, eu não sei, né? Vamos construir junto, então, né? Então, eu tenho um conhecimento teórico, um conhecimento, né, técnico, vamos conversar para ver quais ferramentas você precisa na sua bagagem para você produzir o seu autocuidado, né? Então, isso é muito, muito importante. Que legal. Isso aí operacionaliza várias coisas que a gente vem falando, torna concreto várias coisas que a gente tem falado ao longo das aulas. Maria, eu tenho um caminhão de perguntas para te fazer, mas eu vou encaminhar algumas perguntas que o pessoal tem colocado, né? Bom, a Fada colocou 3 perguntas que eu acho que são muito interessantes aqui. A primeira foi a seguinte: no mapa de distribuição dos povos indígenas, aparecem os mesmos povos, como, por exemplo, Guarani, Caigangue, Mbiá, Nandeva, são os mesmos povos com os mesmos costumes, ou são povos que migraram para outras regiões e com isso inseriram em sua cultura elementos das culturas regionais, as quais passaram a fazer parte? Acho que tem a ver isso aí com a questão da migração, né, e essa readaptação em outros territórios. Quer comentar, Maria? Fada, eu não conheço sobre os guaranis, né? Cada povo, e toda vez que a gente fala de população indígena, a gente está falando necessariamente de diversidade. Eles são várias etnias, né, que existem no Brasil, e elas são muito diferentes entre si. Eu não sei te dizer sobre o povo guarani, mas algumas etnias, elas têm, sim, uma característica nômade, né? Elas vão migrando e vão andando, né? E sim, né, elas vão se misturando com culturas locais. Aqui eu vejo muito casamento entre etnias diferentes, e aí eles vão construindo, vão inserindo coisas de outra etnia no seu cotidiano e tudo mais. Mas a característica nômade é bem forte em várias etnias. Legal. Uma coisa que é interessante comentar também, eu estava vendo ontem uma entrevista com o Daniel Munduruku, falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, existe uma ideia, existe também um conjunto de pessoas que acham que os povos indígenas, para ser considerado um povo indígena, ele tem que viver parecido com o que viviam os indígenas que viviam aqui, os povos nativos, quando os portugueses chegaram há 520 anos atrás. Ou seja, os povos indígenas, eles também vão acompanhando as transformações da sociedade e fazendo uma mediação ativa o tempo inteiro do que eles consideram útil da cultura dos brancos, né, para sua própria cultura. Assim como, eventualmente, a gente faz também quando a gente utiliza um saber indígena. Por exemplo, é muito comum, né, no nosso dia a dia, a gente utilizar, por exemplo, a criança está chorando demais, está com algum problema. Leva na benzedeira. Existe uma certa correspondência, é uma correspondência cosmológica diversa, porque você tem as religiões de matriz afro-brasileira, as religiões africanas, e você tem também inserido nesse saber, sobretudo na Umbanda também, por exemplo, uma relação muito forte também com os povos indígenas. Então, ou seja, nós também utilizamos de elementos curativos e de cuidado à saúde dos povos indígenas. Eles também fazem isso, né? Ou seja, essa troca cultural e esse processo de inserção do indígena na sociedade, em alguma medida, ela se dá por uma imposição do homem branco, não é? Ou seja, a nossa sociedade, né, ela meio que obriga, cada vez mais limita os territórios dos povos indígenas, mas também ela passa por uma mediação do próprio povo, porque o próprio povo pode achar interessante incorporar algumas questões, não é? Então, imagino que esse é um processo que tem um dinamismo aí que não é de todo negativo, não é? A Fada ainda comentou uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: seria interessante que houvesse nas graduações e nas pós-graduações disciplinas sobre a medicina indígena, fitoterapia e nutrição. Ela pergunta, o que o professor acha a respeito? Já existem cursos assim ou ainda estamos bem distante disso? Então, Fada, a gente tem assim algumas iniciativas que são mais vigorosas e que contam com mais recursos do que outras, né?
Uma delas, por exemplo, é a Unifesp, né? A Unifesp, ela tem todo um programa de formação em saúde indígena que passa desde uma formação presencial, com cursos, grupos de pesquisa, né? Isso aqui na cidade de São Paulo, pertinho da gente, mas também cursos EAD, como é o caso, por exemplo, desse curso que você colocou aí nos comentários da UNASUS, não é? Esse tema ele tem ganhado um vigor, ou seja, nós estamos cada vez mais falando em saúde indígena. No entanto, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente encara também um processo que é cada vez mais intenso também, de uma ofensiva do poder público em relação aos povos indígenas. Mas eu sou absolutamente partidário disso que você está colocando. Ou seja, sim, as graduações e pós-graduações deveriam ser mais permeáveis a esses saberes. Pautas para a gente ir colocando na sociedade ao longo da nossa trajetória profissional. Maria, você gostaria de comentar essa questão? Não, sim, interessante, seria interessante que houvesse nas graduações e pós-graduações. É mais do que interessante, sim, é necessário, né? É necessário. Porque a gente, primeiro, que é apresentar que existe essa necessidade, existe esse outro mundo, né, digamos assim, e quem tem a ganhar com isso é a própria nutrição, é a própria ciência da nutrição, que a gente aprende muito mais do que a gente vem ensinar a eles, né? Então, a gente vê limitações que vocês vão encontrar na prática de vocês em qualquer lugar que vocês estiverem, seja no hospital, seja no ambulatório, que são as tecnologias leves, né? Como que a gente faz uma abordagem, como que a gente vai conversar com o nosso paciente, como que a gente vai fazer uma construção de um cuidado que ele seja horizontal e que ele não seja vertical, porque quando a gente vem com uma intervenção, a gente está, na verdade, reproduzindo mais uma violência, né? A gente está agindo de uma forma colonialista, né? Colocando que o nosso saber é acima, é mais importante, é verdadeiro, dizendo que isso está acima da experiência do que o outro vive, né? Cada pessoa é gestora, ela gere. Cada pessoa faz a gestão da sua própria vida. E a gente está ali como parceiro, né, para compartilhar ferramentas para isso. E aí uma coisa que é da saúde indígena que ajuda a gente a pensar muito é a própria questão da relação natureza e alimento, né? Alimento e espiritualidade, natureza e espiritualidade, né? Esse olhar um pouco ampliado. Eu estou chamando de espiritualidade, mas não é essa palavra necessariamente, assim, né? Não seria isso. Então tem muito a contribuir, muito, 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 muito mesmo. É necessário que a gente conheça as políticas, né, de saúde indígena. Eu, por exemplo, nunca vi, né? Eu vim ter contato quando eu fui fazer o processo seletivo, mas eu não estudei. Vocês estão tendo até um certo privilégio, entre aspas, de estar tendo contato no curso de vocês com um professor que está interessado, né, que vê isso como uma pauta importante, de saber que existe o SASI-SUS, de saber que ele veio 10 anos depois da construção do SUS, isso já diz muita coisa, né, porque ele não veio em 88, não foi instituído em 88, então a gente tem um movimento da reforma sanitária que a própria saúde pública, a própria saúde coletiva tem dificuldade de abraçar a questão da saúde indígena, né, dessa vertente, entre aspas, que não é uma vertente. Então, a lógica da colonização do pensamento, ela é muito, muito, muito forte. Então, se a gente tiver contato já nas graduações, nas pós-graduações, já amplia o nosso pensamento, porque é o nosso pensamento que expande, né? A fitoterapia, por exemplo, é uma coisa super bacana. Eu sei que na UFRJ tem um curso de fitoterapia aplicada à nutrição, mas aqui a gente aprende na prática com as raizeiras, né? Elas têm raiz para escovar os dentes, né? A gente usa pasta, mas existe uma raiz para limpar os dentes, né? Existe a raiz que ajuda o leite do peito a descer mais rápido, entre aspas, né? Tem raiz para dor de cabeça, outra raiz para diabetes que eu não conheço, eles nunca falam o nome porque é um conhecimento que é deles, né? Eles não compartilham, porque eles têm medo de que a gente roube esse conhecimento, né? Que é a experiência que vem vindo. Então, é interessante e é necessário. Uma coisa que tem sido muito legal nesses bate-papos, Maria, é que tem surgido de uma maneira fluida alguns conceitos que a gente trabalha teoricamente e que quando a gente fala eles não ficam muito claros, né?
Assim, quando eu falei em justiça cognitiva, e quando eu digo que esse processo de construção e troca de saberes e dessa ecologia de saberes também, ela às vezes fica, não, tá, legal, entendi o conceito, mas como que a gente operacionaliza isso? E aí a Maria colocou aqui um exemplo que é precioso, que ela falou das tecnologias leves. Vocês lembram que a gente comentou sobre o processo tem um professor, né, que é o Emerson Merri, que quando ele foi estudar as tecnologias em saúde, ele cunhou 3 conceitos para falar em tecnologias da área da saúde, né, que é a tecnologia dura, a tecnologia leve dura e a tecnologia leve. As 2 primeiras, a tecnologia dura e a tecnologia leve dura, ela é bem ocidental, né? A leve dura ainda a gente consegue relativizar, né? Porque, por exemplo, a gente poderia pensar essa coisa aí essa experiência das raizeiras como uma tecnologia leve dura, talvez, né? Porque tem técnica, tem um saber que está minimamente sistematizado ali. Mas só para a gente revisar esses conceitos. Quando a gente fala em tecnologia dura, do que nós estamos falando? E agora estamos trazendo de novo. Tecnologia dura é todo esse aparato tecnológico ocidental, porque não tem como, né? Ele sempre vai ser ocidental, que a gente compreende como tecnologia. Por exemplo, um respirador, por exemplo, todo aquele aparato tecnológico, farmacológico que a gente usa no hospital, tudo isso é tecnologia dura. Ou seja, esse aparato que a gente facilmente reconhece enquanto tecnologia. Isso é o que a gente chama, que o Merri vai chamar de tecnologia dura. Aí você tem a tecnologia leve dura. O que é a tecnologia leve dura? É uma mistura de técnica, ou seja, você passa ali por uma formação, tem a técnica, ou seja, o profissional que opera, e equipamentos mais simples, né? Por exemplo, uma balança pode ser uma tecnologia leve dura, um estadiômetro pode ser uma tecnologia leve dura, ou seja, mas não tem todo esse aparato tecnológico da dura. E você tem a tecnologia leve, que é um conjunto de tecnologias que às vezes a gente não entende como tecnologia. Por exemplo, vínculo, adesão, a própria noção de cuidado. E aí ela coloca que, por exemplo, a gente pode utilizar de uma série de saberes indígenas para aprender essas tecnologias leves. Um conceito que certamente a gente pode utilizar, utilizar de um saber indígena para trazer para o campo da saúde. Então, ou seja, é uma contribuição inversa, porque todas as vezes a gente se pensa enquanto profissional da saúde levando o conhecimento, né? E talvez a gente tenha que se perguntar em que momento que a gente vai também receber e levar a sério o conhecimento dessas etnias e desses povos, né? Então, ou seja, por exemplo, o acolhimento para mim é um conceito que funciona muito bem. Nem tanto vinculado aos povos indígenas, mas, por exemplo, a gente teve uma experiência aqui que a gente estudou o acolhimento vinculado aos povos de terreiro. E a gente percebia que o tipo de acolhimento que eles faziam, que o modo como que eles recebiam esse sujeito que estava com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de limitação de capacidade, era muito interessante. E era um conhecimento que seria muito válido que nós, enquanto profissionais de saúde, conhecêssemos e trabalhássemos na nossa formação. Então, ou seja, quando ela traz o conceito de tecnologia leve, é um bom jeito da gente pensar também como que a gente pode fazer uma ecologia de saberes. Lembrando que para que a gente tenha uma situação de ecologia de saberes, isso precisa estar pactuado claramente entre os 2 sujeitos. Não estou falando de um contrato, não estou falando de uma formalização disso, mas, ou seja, ambos precisam estar sintonizados no desafio de fazer essa troca de conhecimento. Porque, como a Maria disse, se você não tem autorização desses sujeitos, né, desses povos, para fazer a utilização da tecnologia, isso pode ser entendido como um roubo de saber, né? Então, ou seja, é bom ter delicadeza e enfim, né, cuidar desses aspectos mais subjetivos. Enfim. Quer complementar, Maria? Falei alguma bobagem? Eu sei que você conhece bem o Merri, é próxima do Merri. Trabalhei os conceitos corretamente? Não, é isso mesmo. Independente do campo de atuação onde a gente for atuar, é importante incorporar isso, né? Que isso se expresse na nossa ação, na nossa conduta, né? Na nossa abordagem. Maria, e uma coisa que a gente também tem falado muito, até no primeiro contato que eu fiz com você comentou comigo, é desse momento político atual que nós estamos vivendo em relação aos povos indígenas, né? Tanto em relação à Covid, mas é anterior à Covid, né? Ou seja, esse processo, essa ofensiva, né, do poder público em relação aos povos indígenas. Você podia comentar um pouquinho desse contexto para a gente também? Inclusive, até é delicado eu falar, porque eu estou enquanto trabalhadora, né?
Mas eu gosto sempre de lembrar que eu não trabalho para o governo, eu trabalho para uma política de Estado, né? Trabalho para os povos indígenas. Existe um sucateamento muito grande, né? Especialmente quando você vai para o interior. Quanto mais para o interior, mais sucateado, mais abandonado é. Então, eu quando cheguei aqui, eu fiquei pasma de ver como é que estavam estruturadas as casais, né? Você chega e assim, é de um abandono completo, né? Desde uma alimentação que não respeita, né, os aspectos das etnias, né? Com uma baixíssima qualidade dos alimentos, enfim, mas a estrutura como um todo muito abandonada. E agora, na pandemia, por uma falta de compromisso mesmo, né? A gente está sofrendo demais, né? Os profissionais sofrem demais e a população indígena sofre demais, né? Então, aqui a gente está assistindo muitas mortes, né? Nós tivemos tempo, né? Eu digo enquanto serviço, enquanto gestão, tivemos tempo para nos prepararmos para essa demanda, né? Porque a pandemia começou em março e para cá só chegou em junho, né? Então, por exemplo, o movimento de fazer conversas com a população, trazendo a dimensão da doença para que eles não saíssem, né? A campanha Fique na Aldeia podia ter sido mais forte, né? Os gestores que estão ocupando os cargos aqui em todos os distritos são indicação. Inclusive, se algum gestor meu escutar eu falando isso, eu recebo muito provavelmente uma advertência, uma demissão, porque está tendo uma omissão muito grande, é uma omissão clara, assim, né? Então, a equipe de gestão não está preparada, não conhece as ferramentas e aqui, por exemplo, a gente está assistindo as pessoas morrerem, né? A gente tem uma especificidade que é difícil o sistema de saúde, sistema único de saúde trabalhar e entender, é que indígena não vai para o hospital, não aceita ir para o hospital, né? O fato de colocar o tubo, né? O fato de entrar na UTI, para eles é extremamente violento, né? Então aqui a gente escuta muito, eles falam, a gente não vai ser entubado, porque o tubo mata, o tubo tem feitiço. Então como que a gente faz a abordagem, né? Como que a gente trabalha dizendo, olha, do nosso ponto de vista em relação ao conhecimento na indígena, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer é te encaminhar para uma referência, né? Para você ter a quantidade de oxigênio que você precisa. Mas aí tem que trabalhar esse outro lado, né? E aí como que você vai convencer uma família a mandar o paciente para a UTI, sendo que a experiência que historicamente eles têm nos hospitais é de violência, né? Então a gente teve um caso aqui de um indígena que foi encaminhado, né, para Água Boa, que é o município mais próximo aqui que tem um hospital, a cidade de Cocô não tem um hospital grande, né, de especialidade, e lá o acompanhante falou, não, eu não quero ir para Cuiabá, meu pai não vai para Cuiabá, né, que seria a vaga para UTI. E aí o médico falou, vai sim, se você não for eu vou chamar a polícia. Então, a gente está enfrentando essa questão nesse sentido, né, que entra para os Yanomami, não sei se vocês já viram, mas na língua Yanomami, hospital significa cortar a pessoa, lugar onde corta a pessoa, né? Então, essa mediação de como que uma certa população, uma certa etnia vê, entende e viveu, né, o sistema de saúde, a gente está enfrentando muita dificuldade pela omissão, né, da gestão em se preparar e o fato de não acolher, né, essa experiência e pensar em alternativas para o cuidado, né? Então, eles estão vindo para Casai, não são todos que vêm, mas alguns vêm para Casai. A gente está usando muito oxigênio, né? O paciente que a gente está aqui, que foi removido ontem, está usando 30 litros de oxigênio por minuto. Gente, isso é demais. A gente ficou com um paciente que estava usando 15 litros de oxigênio por minuto. São pacientes que deveriam estar no tratamento de UTI, né? Então, quando eu digo que quando a gente vem, eu vim aqui para a saúde indígena,
é meio difícil delimitar uma área de atuação, porque na prática a gente é cobrado de tudo, né? Então aqui a gente estava tentando fazer um cuidado de UTI sem ter estrutura de UTI, né? Porque não foi abordado, não foi englobado em algumas pessoas que fazem a compra dos materiais e tal, de que a gente tem que economizar oxigênio. Como que a gente economiza oxigênio num momento de pandemia, quando você está com um paciente que está no serviço gemendo de dor, né? Então eu entro na minha sala, eu passo no corredor. É difícil, porque o paciente geme de dor. Ele geme. Aquela quantidade de oxigênio que a gente está ofertando via máscara, via cânula, é insuficiente, né? Ele está morrendo aos pouquinhos. Então, nesse momento, assim, tem sido muito difícil, porque a gente tem sofrido ataques, né? Eu estou dizendo especificamente do Xingu. Ataques no sentido de, desde 2019, a população indígena vem sendo silenciada progressivamente, né? Então, o controle social, ele era muito forte, né? E aí chegou novos gestores e foram armando, né, provas, né, coisas burocráticas do mundo branco mesmo, e fazendo denúncia para a Polícia Federal, né? Fazendo denúncia para a CGU. E aí veio essa força e começou a desmobilizar. Então, eu tinha antigamente um chefe de casal indígena. Hoje, meu chefe não é indígena mais, é um não indígena, né? Nosso controle social está sem presidente, porque o presidente foi afastado pela Polícia Federal, né? E não porque ele seja corrupto, né? Que a Polícia Federal falou que ele é ladrão. Mas o indígena, ele é muito ingênuo em vários sentidos e não conhece as leis do branco, né? Acaba que confia. E aí assina coisa que vai prejudicar ele mesmo, vai prejudicar o povo, né, o seu grupo. Então, desde 2019, eu venho assistindo aqui na região que eu estou um silenciamento dos povos indígenas. Eles não são mais consultados, eles têm direito de ser consultados pela OIT 169, né, que tudo que é direcionado ao povo indígena precisa passar pela consulta deles. Então, processo seletivo tem que ter indígena falando se quer ou não. Demissão é indígena que decide. Avaliação de profissional, se a equipe vai entrar ou não vai entrar no território, isso tem que ser conversado com as lideranças, isso tem que ser dialogado com a população local. Então, desde 2019 isso não vem acontecendo. E aí chega no momento de pandemia, que eles precisam estar fortalecidos para brigar, né, para exigir que cheguem insumos, né, que cheguem os materiais. Eles estão vivendo o luto e, ao mesmo tempo, tendo que arrumar energia para viver a luta, né? E aí, no Polo Leonardo, que é o Alto Xingu, onde está tendo muito caso, teve muita morte, eles estão sem alimento, porque não houve uma organização de serviço para fazer compra, né, para que tivesse alimento para esses pacientes que estão internados lá. Então, a gente está vivendo de vaquinha. Remédio e tudo mais, a gente está pedindo vaquinha, né? E, infelizmente, a gente está aqui num bolsão, né? O território do Xingu, ele é cercado pelo agronegócio. Então, a produção de soja a rodo. E os municípios, então, as equipes em área receberam muitas doações de cloroquina e a gente não tem um protocolo de conduta, por exemplo, né? E essa possibilidade do médico poder fazer o que ele quer, né? Ele atua da maneira que ele quer, tem sido até um problema, porque a pessoa está lá na aldeia, aí tem um médico de área que tem uma conduta. Aí ela é retirada de área, vem para Casai. Aqui a gente vai ter que arrumar um outro médico, porque na Casai não pode ter médico, por ser uma casa de apoio. Aí a gente fica dependendo do apoio de um médico que esteja de folga. E aí vem um, depois vem outro. E aí o paciente, ele não tem uma continuidade do cuidado, né? Tem várias intervenções que são diferentes, ele acaba usando vários medicamentos que são diferentes e não tem E isso é um problema muito grande, né? Então a gente tem tentado essas questões, assim. Na pandemia tá muito sério, a situação tá muito difícil. Não é nem por falta de UTI, vaga em UTI, não é nem isso, assim, mas é do próprio serviço ter se organizado, ter se preparado para essa realidade que é local. A gente estava muito preocupado, né? A equipe estava muito preocupada, porque se o vírus chegasse, ia ser impossível fazer isolamento. Não tem como você fazer isolamento, por exemplo, dentro de uma casaia ou dentro de uma oca. Você tem que fechar a aldeia toda, né?
Aí na CASAI a gente tem que fechar a CASAI toda, porque quem estiver lá com certeza vai ter muito grande contaminação, acompanhante e tudo mais. E a gente está fazendo com o que a gente tem para fazer, assim. Mas está tendo uma omissão muito grande, muito grande. O STF já entrou, né, os movimentos sociais, partidos políticos entraram com ação no Supremo, né, porque realmente está precisando. E eu digo assim, como trabalhadora, né, fica um peso nas nossas costas, que é um peso que a gente não vai conseguir carregar, né, porque o trabalhador que está ali na assistência, ele tem que estar, a gestão tem que abrir as asas e cuidar das partes burocráticas e cuidar para que a assistência tenha tudo o que precisa ter, para que o profissional que esteja na assistência tenha um foco só naquilo, né? Consiga produzir o que ele tem que produzir ali. E aí não está acontecendo isso, está vindo tudo nas costas e os indígenas também estão sofrendo muito, muito mesmo. Maria, acho que você aí já responde a pergunta da Beatriz, né? Que, bom, ela perguntou, mesmo você não trabalhando para o governo dá alguma assistência para vocês ou fica meio de lado? Bom, acho que você abordou, né? Aí a Renata disse que tem 2 perguntas e a Laiane disse uma pergunta, mas ambas querem abrir o microfone. Renata, como você pediu o primeiro, fica à vontade, pode abrir o microfone. Maria, eu tenho 2 curiosidades. A primeira é que quando a gente está no âmbito de ensino médio, ensino fundamental, até um pouquinho na universidade, até o professor abriu a discussão com essa questão do conceito de vulnerabilidade. A gente aprende muito que o branco é aquele que tem o aprendizado dominante, então tudo aquilo que é considerado inferior ao branco é considerado vulnerável. E a gente vê muito essa questão de a gente tem que levar as respostas para o povo indígena. A gente meio que vem com aquela concepção de que a gente tem todas as soluções nas nossas mãos. E aí a minha primeira dúvida é, quando você chegou aí, quais foram os seus primeiros impactos? Porque na graduação a gente vê muito assim, não, a gente consegue resolver com essa teoria, a gente consegue resolver com isso aqui, mas na prática não é assim, na prática acaba sendo muito diferente. Então, qual que foi o impacto quando você chegou na CASAI, de tudo que você viu ali na teoria, durante a sua formação, e na prática? E a segunda dúvida você comentou, né, sobre esse aumento das doenças crônicas não transmissíveis, e às vezes é inevitável que alguns alimentos, né, ultraprocessados cheguem, né, até a população. E como têm sido as estratégias? Porque você até comentou que eles têm sempre as plantas medicinais para ajudar eles, só que a gente também tem as condutas que a gente prega, né, como isso aqui vai ajudar a gente a controlar as doenças crônicas não transmissíveis. Como você concilia essas 2 coisas, o conhecimento deles com o que você tem de teoria e de prática para esse controle desse avanço das doenças crônicas não transmissíveis? Eu apanhei muito. Quando cheguei, eu apanhei demais. E aí tem coisas que só com o tempo mesmo que a gente vai aprendendo e tem que ter paciência consigo, porque a gente não aprende muitas coisas na faculdade. Então, um dos primeiros desafios que eu tive foi entender, né, que algumas orientações, alguns conhecimentos da própria nutrição não vão caber para a população que eu estou trabalhando, né? Então, primeiro aceitar que o conhecimento que eu tenho não vai servir, né? O segundo, foi que eu já tinha falado, aprender então com eles, aceitar que eu não sei, né? E vou ter que aprender junto com eles. Então, a estratégia foi sentar com diferentes etnias, né? E perguntar sobre a dietoterapia deles, né? Então, em algumas etnias, o Kuikuro, por exemplo, não come banana quando está com alguma doença no pulmão, né? Alguma coisa no pulmão eles não comem. Quando corta a pele, faz uma cirurgia, também não come banana. Aí tem etnias que tem que suspender a pimenta, né? Em algumas fases da vida e tudo mais. Então, isso eu tive que sentar, né? Primeiro aceitar, porque a primeira coisa que eu senti foi esse choque, né? De que nem tudo que eu aprendi vai servir, então eu vou ter que aceitar que eu não sei, eu aceito que eu não sei, e aceitando que eu não sei, eu sento e me abro, né? Me abro para aprender de novo,
né? Então, eu até brinco que meu segundo diploma foi tirado aqui no Xingu, né? Foi tirado aqui com eles, que eles são meus professores. Por exemplo, para pessoa que está com uma glicose muito alta, né, no sangue, diabetes e tudo mais, a gente criou, e aí fica até engraçadinho que fala, né, a gente vai ter que fazer, então, a dieta do tracajá, porque o tracajá come muita folha e tudo mais. E aí eles entendem o que eu estou falando. Outra coisa foi a língua, são 16 povos diferentes, são 4 troncos linguísticos diferentes, né? Então, a comunicação é uma coisa muito difícil, foi muito difícil no início, né? Porque é um outro... é um choque de mundo, Renata, posso dizer, é um choque de mundo. Você tem o teu mundo aqui, e aí você vai, e você literalmente vive essa colisão, assim, para criar uma coisa outra, né? Então, muita dificuldade com a língua também, então tive que aprender algumas coisas muito básicas, né? Eu aprendi mais do Caribe, porque eu tive muitas idosas que internaram aqui, precisavam de cuidado nutricional mais bem próximo, assim, e não falavam português, mulheres que são de antes do contato, né, com branco, porque aqui na região do Xingu o contato foi durante a ditadura militar. Então, esse foi um dos choques. O outro choque foi a própria organização do serviço, né? Como que você organiza um serviço de alimentação e nutrição? Pensando em 16 etnias diferentes, né? Como que eu monto um cardápio, como que eu vou fazer a dietoterapia, né? Fazer uma alimentação diferente para uma puérpera, para alguém que passou por uma cirurgia. Então, o serviço, organizar isso para o serviço, organizar isso junto com as cozinheiras, né? Elas vão ter que fazer vários pratos diferentes, por exemplo, no almoço e tudo mais. Também foi um outro desafio. A segunda pergunta, das atividades de educação nutricional, assim, a resposta ela vai ser um pouco parecida para muitas coisas, que é você se abrir para o aprendizado. Sobre os alimentos ultraprocessados, o que deu muito certo é fazer atividades coletivas, né? Eles gostam, e funciona muito bem quando a gente traz coisas concretas, né? Vídeos, mas não no português, tem que ser uma coisa mais feita por eles mesmos. Apostas, né? Algumas apostas como produção de horta, produção de composteira, coisas que eles possam estar junto também participando. A gente tem que ter um AIS ou um tradutor com a gente, né? Porque na hora, por exemplo, que eu explico sobre o que é um alimento processado, o que é um alimento ultraprocessado, o que é um alimento in natura, e eu tô com embalagens, né? Para mostrar, olha, o que é um alimento in natura, isso aqui é um abacaxi, né? O AIS, né? Isso a Cuiá a gente fez juntas e deu muito certo. Ela traduz na língua e eles vão construindo a partir das palavras deles, né? Então, por exemplo, eu aprendi a dizer que ultraprocessado é um alimento perigoso, porque isso partiu deles. Eles falam, isso é comida, isso é veneno, isso é comida perigosa para nós. Então, a gente tem que comer de pouquinho, porque se a gente comer de muito, a gente vai se envenenar, né? Isso não foram palavras minhas, foram palavras que vieram deles, né? Então, eu passei a incorporar também essas palavras que eles trouxeram. Atividades com as crianças, assim, não existe, e aqui eu tive, e é muito legal isso, porque não tem, por exemplo, vou fazer educação nutricional com as crianças. Obrigatoriamente vai vir pai, vai vir mãe, vai vir vó, então é sempre intergeracional. E isso é muito bacana também, todo mundo vem e participa junto, assim, porque o cuidado ele sempre vai ser familiar. E a conciliação que eu vim tentando fazer e construindo com eles foi muito nesse sentido, de apresentar as ferramentas, né? E as ferramentas sempre baseadas nesses materiais que a gente tem de nutrição, saúde coletiva, né? O guia da alimentação da população brasileira, com algumas adaptações, claro, né? Mas construindo especialmente junto com a AIS para fazer a tradução, né, do que eu estou falando. E em relação às raízes e tudo mais, é muito legal quando a gente conversa com raizeiro, né? Com raizeiro que fala, olha, eu ensino, né, eu falo, enfim, explico sobre o alimento não indígena, né, o alimento produzido na cidade,
qual que é a regra, entre aspas, né? A regra do branco, né? Qual é a regra da alimentação na cidade, porque essas são as palavras que eles usam, né? Regras, dieta. Eu não gosto dessas palavras, porque pra gente, a gente tem outra... Mas para eles é outro sentido, né? Quando fala dieta. A mulher que está de resguardo tem que fazer dieta, né? Mas é num outro sentido que eles estão trazendo, de que precisa de alguma mudança que não é muito rígida, mas tem que ser respeitada porque você está lidando com outras coisas que não só questões nutricionais, digamos assim. Mas tem sido mais ou menos desse jeito, assim, que tem funcionado. Mas é sempre um choque, porque a língua é difícil, né? Estabelecer a comunicação é difícil. E quando você consegue estabelecer a comunicação, aí você vai compartilhando ali. Então precisa de muita paciência mesmo. Uma vez eu vi um vídeo do Ayrton Krenak, do Davi Copenala, ele falando que o índio ele se mostra para o branco não se mostra para o índio, né? Então o branco tem posturas que não deixam claro a sua intenção. Então o importante é sempre você deixar claro a intenção que você tem ali, né? Que é tá junto ali, aprender e construir uma linha de cuidado. E aí quando você se põe nesse sentido, acho que as coisas facilitam bastante. Porque aí eles começam a conversar mais. As mulheres conversam menos. Geralmente as mulheres não olham no olho, elas olham para baixo. E são os homens que fazem essa interlocução, né? Com o tempo, você vai aprendendo a como chegar um pouco melhor na mulher, né? Como conversar mais com a mulher, porque é sempre a mulher que está mais à frente do cuidado, né? Seja ela enquanto acompanhante de alguém ali, ou ela com filho, enfim. Não sei se eu respondi essa pergunta. Tá, joia. Maria, enquanto a Laiane escreve, a Beatriz comentou uma coisa aqui, que inclusive é uma coisa que a gente já conversou muito, né? Acho que quando a gente estava mais próximo, era um debate que a gente fazia bastante. Eu acho que a gente lá de Alfenas era uma pauta que era muito cara pra gente, assim, na época do movimento estudantil, que é em relação à formação profissional. Que eu acho que é uma super discussão, e eu acho que é muito legal também ter a oportunidade de fazer ela aqui e fazer com você também, né? Beatriz perguntou o seguinte, em todas as áreas da nutrição, nós escutamos que a prática não é igual à teoria que aprendemos. Vocês não acham que deveriam mudar a forma que as teorias são apresentadas, deixar mais prático, mostrar o que realmente é? E aí já quero passar a bola para você de cara, depois eu comento. Eu defendo muito o que a Laura Fauerwecker fala, né? A Paula também, do FJ Paula, a Laura é da USP. O conceito, ele é um conceito ferramenta. Ele é ferramenta, né? Então, essa coisa de que existe uma teoria separada da prática, a prática separada da teoria, isso não deveria existir, né? Porque a gente cria conceitos, cria pensamentos a partir da experiência vivida, né? A partir do que a gente vai aprendendo. E aí, nesse sentido, o conceito ele é uma ferramenta que a gente operacionaliza ela no nosso cotidiano, né? Então, ter publicações na nutrição que falem que a alimentação e a nossa conduta tem que ser pautada na autonomia, isso, para mim, serve também como um conceito ferramenta, né? Que na minha conduta eu tenho que desenvolver isso de alguma forma. Mas eu vou deixar para o Alisson falar, que eu acho que tem mais bagagem sobre isso. Mas a minha concepção é que o conceito, os pensamentos são todos ferramentas e que essa divisão, né, essa separação, ela não deveria existir, na verdade, né? Então, Beatriz, eu acho o seguinte, te contar uma anedota, né, das muitas que eu vivo contando aqui para vocês. Quando eu estava na graduação, eu era tão inconformado com a formação do nutricionista, que, como eu já disse para vocês, eu sempre fui um nutricionista de humanas, sempre entendia humanas. E mesmo lá no comecinho da graduação já tinha esse traço muito forte comigo, assim, porque é da minha constituição como pessoa mesmo, né? E eu achava um absurdo, por exemplo, a gente tem uma profissão em que em qualquer braço da profissão a gente lida com seres humanos e a gente tem tão poucos conteúdos, por exemplo, da área de humanidades. Achava um absurdo isso. E isso me dava um baita de um trabalho, porque além das disciplinas todas da nutrição, como eu não me conformava com isso, eu ia lá para ciências sociais, para pedagogia, para os outros campos fazer outras disciplinas. E aí, essa indignação era uma coisa que para mim era tão que me mobilizava tanto, que no meio da graduação a gente fez um fórum de reestruturação curricular. E aí a gente se aproximou, né,
desses debates e tal, pensar a formação do nutricionista. E eu acho, e aí hoje, é muito curioso, né, porque assim, né, eu sempre fui um sujeito muito crítico à atividade docente dos professores que eu tive, e aí a coisa se inverte, né, enfim, eu acabei me tornando professor, né, trabalho como nutricionista, mas a minha atividade é muito mais focada na docência. E o que eu acho a respeito disso? Primeiro, do ponto de vista teórico, né, eu acho que, por exemplo, a medicina, a formação do médico, ela encontrou modos muito interessantes de vincular essa prática e a teoria. Então, eu acho super que a gente poderia estar fazendo uma formação mais aplicada, mas nos falta modelos. Tá certo? Então, por exemplo, a medicina tem lá, né, cada vez mais um modelo baseado numa ideia de que você trabalha já desde o começo em contato com a realidade, a partir disso a gente vai trabalhando as teorias. Acho que aí tem um primeiro ponto de partida. A nutrição vem discutindo isso, o campo clínico da nutrição vem discutindo isso, mas eu também tenho percebido uma coisa. A realidade, ela sempre, eu tenho percebido a partir das leituras, né? A realidade, ela sempre se produz primeiro a partir de um contexto imaginativo. As coisas acontecem, a gente produz um sentido para essas coisas, e essas coisas, elas ganham um sentido claro. Então, ou seja, a teoria, ela é imprescindível. A questão é que nós vivemos num mundo dinâmico e complexo. Então, não existe formação que vai dar conta da complexidade do mundo. O mundo é sempre mais dinâmico. Agora, que nós poderíamos ter uma formação menos biomédica, sem dúvida nenhuma. Que nós poderíamos ter uma formação que tivesse mais alocada na prática, sem dúvida nenhuma. Todos esses são aspectos que eu considero muito relevantes. Mas, enfim, vamos deixar esse debate em aberto, e eu vou fazer questão de trazer essa sua pergunta para os outros convidados que vão vir também. Na semana que vem a gente vai receber a Sofia, e a Sofia tem percepções a respeito disso também que são muito interessantes, como as da Maria, como as do Marquinhos, como as do Arthur, que estiveram aqui com a gente já. Bom, obrigado você, Beatriz. Fada, por gentileza, pode abrir o microfone. Me apresentar, né, que eu sempre fico falando muito, aí queria até pedir desculpa ao professor, que eu fico falando, eu sou muito faladeira, mas esses assuntos realmente me interessam bastante, porque eu venho de uma família, né, meu pai é do Amazonas, né, ele trouxe pra gente toda essa cultura, inclusive como eu sou mais velhinha, que vocês podem notar, a gente no início, assim, quando não tinha restaurante, nem supermercado, nem nada, a gente comia muito essas coisas naturais e trazidos pela ancestralidade mesmo, né, que a gente não tem muito hoje. E quero parabenizar a Maria, você, Alice, ao professor, né, que é um trabalho muito importante, porque o que eu acredito que falte às vezes é a divulgação, né? Quer dizer, muita gente teme o que não conhece, né? O que não acontece, pelo que a Maria falou, o pessoal os povos indígenas, de uma forma geral, até por tradição, eles tratam muito bem as pessoas que os tratam muito bem, e está ocorrendo uma guerra, né? Nesses últimos tempos, porque não se tem realmente nenhum tipo de apoio e suporte. Eu acredito que a saída mesmo para isso tudo é divulgar bastante, é fazer esses encontros, colocar as disciplinas, né, quer dizer, da fitoterapia, da medicina, que é riquíssima, né, indígena, e a gente fazer essa corrente aí de pessoas e de instituições que deem esse suporte, né, que a gente tanto precisa, porque senão realmente essas barbaridades, essas atrocidades que ocorrem, realmente, atualmente sempre ocorreram com os povos indígenas e outros povos também, e outras minorias, tentando até acabar com as tradições, ao invés de trazê-las para nós que tanto precisamos das tradições, né, de retorno a algumas tradições e aprender com essas pessoas toda essa gama de conhecimento ancestral, né, que eles tiveram aqui primeiro, chegaram antes, né? E eu fiz uma pergunta anteriormente, puxando a sardinha para minha brasa, que sou velhinha, como é que o pessoal hoje, as novas gerações, Maria, veem esse legado das pessoas mais velhas, dos velhos, assim como a Fernanda Caegang falou no filme que o professor indicou,
que eles são considerados pessoas velhas, que não precisa ser idoso, terceira idade ou melhor idade, são velhos mesmo, né? Que é legal, que a gente chegou até aqui. Como é que eles são vistos hoje, né? Pelas novas gerações, e esse legado aí, como é que você vê a questão do respeito e da conservação dos valores indígenas entre as pessoas, a população mais jovem? Obrigada, viu, gente? Olha, o que a gente tem visto aqui, como o Alisson falou, né, os idosos mais velhos, eles têm um conhecimento muito grande, né, e esse conhecimento é passado através das histórias, né, através da oralidade. Hoje, os jovens, e eu estou falando mais na região do Alto-Xingu, eles não se interessam tanto. E isso é fala dos próprios indígenas, né? Que os jovens não se interessam tanto, então já está tendo uma dificuldade bem grande de formar lideranças. Por exemplo, a gente teve a perda do nosso grande cacique, que é o Aripuanã-Lapiti, um grande cacique, um grande xamã também, um grande pajé. E a dificuldade na formação, né? E aí como que vai ficar esse legado daqui para frente? O número de suicídio entre a população indígena, entre os jovens indígenas, é muito maior, é 10 vezes maior que a população não indígena, né? E os jovens, existe uma questão aqui, eu falo isso em relação ao povo que eu atendo, tá? Porque isso não é real, acho que não é igual para todas as etnias no país. Mas os jovens aqui, eles ficam num entremundo, né, muito complicado. Porque, por exemplo, se um indígena pinta o cabelo de amarelo, loiro, e faz moicano, na aldeia, os mais velhos vão dizer que ele está querendo deixar de ser índio. Ah, você não é mais índio. Existe essa pressão, né? E aí, quando ele vem para a cidade, por mais que ele use tudo que o branco usa, ele vai ser considerado índio, né? Então, ele não vai ser tratado igual em vários lugares. Então, essa questão da identidade fica muito fragilizada. Mas tem perdido, sim, tem perdido bastante, né? Perdido muito essa questão da ancestralidade, né? Então, às vezes eu pergunto qual que é a história da furação de orelha, né? Porque tem toda uma construção, né? Para o ritual de furação de orelha. Não são todos os jovens que sabem dizer, né? E é isso, quando falece um idoso, e agora na pandemia estão falecendo vários, é uma perda muito grande. Bacana. Fada, obrigado pela sua contribuição. Suas contribuições são sempre ótimas. Vamos lá, tem uma pergunta. Aí a Laiane encaminhou a pergunta aqui, Maria. Ela diz o seguinte: primeiro que ela quer te agradecer, né, pela experiência, pelo engajamento de você estar aqui conosco. E ela falou, ajuda muito também nessa visão prática, né? Enfim, né, um agradecimento. Ela diz o seguinte: vi que um dos grandes problemas é a falta de informação que temos desse tipo de cultura. Nós, enquanto população não indígena, nós temos dificuldade até de como lidar para ajudar algo que deveria ser transmitido pela educação. A gente percebe que até ao dar cestas básicas com o objetivo de ajudar, acaba atrapalhando, porque não é esse tipo de alimentação que estão acostumados. Então, você sabe informar se existem campanhas políticas que passem esse tipo de informação para a população? Ou seja, um pouco dessa transmissão dessa cultura indígena, né? Um pouco de como que a gente olha para esse conhecimento, como que a gente olha para essa cultura, né? Acho que é o que a Laiane quer colocar. E se existem iniciativas e políticas voltadas para isso? A atuação da nutrição, né, no contexto indígena, é a gente defender e valorizar a cultura alimentar local. E como que a gente pode fazer isso através do serviço? A gente pode fazer, por exemplo, compra de alimentos para casais, a gente pode fazer compra direta, né, pelo programa de aquisição de alimentos, fazendo uma articulação junto com a associação, para que nas casais e nos polos, o Estado, né, o serviço possa adquirir alimentos da agricultura familiar indígena, né, para que eles consumam o próprio alimento. Isso é uma forma de valorizar a cultura alimentar, né? Isso Só que quando a gente vem para o serviço, tem que ter dimensão que a gente tem uma posição política. Quando a gente está aqui, no SUS, enfim, a gente tem posturas e muitas vezes tem que ficar empurrando e criando buraquinho, porque não é todo nutricionista que sabe do programa de aquisição de alimentos, né? Que
que está interessado, por exemplo, em bancar uma briga, porque isso, na maioria das vezes, é bancar mesmo, né? Bancar a proposta de fazer a compra direta, né? Porque isso demanda um trabalho intersetorial, né? E o trabalho intersetorial tem que ser feito na facilitação do diálogo e na disposição de você articular várias instituições para garantir que isso aconteça. Mas a nossa conduta, a nossa posição, a nossa postura é sempre em defesa da cultura alimentar. E tem mecanismos legais para a gente garantir isso. Ou produção, por exemplo, de roça, né? Nas casais, as aldeias, cada família geralmente tem a sua roça, né? Produz lá a sua roça. Por que a gente não pode, então, nos espaços de saúde, produzir a nossa roça também, né? Laiane, muito obrigado pela pergunta, como sempre, também muito pertinente. Maria, quero agradecer enormemente a tua disposição, teu tempo. Pessoal, na primeira vez que eu falei com a Maria, eu mandei uma mensagem para ela no Instagram, ela já foi super receptiva, super disponível. A gente precisou fazer uma adequação de data no meio do caminho, porque a disciplina mudou de dia, né? E ela foi ótima, uma querida. Foi uma alegria enorme para mim te receber, porque te considero uma nutricionista que eu admiro muito, vejo teu trabalho nas redes sociais e fico encantado, é uma super referência para mim, e sem dúvida agora também é uma referência para as nossas alunas e para os nossos alunos aqui da USF. Mas enfim, mais uma vez quero agradecer enormemente pelo teu tempo, pela sua disposição, pela tua militância, pela tua luta aí, que é uma coisa muito bonita e inspiradora. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço o convite, agradeço pela confiança, pela disposição. Estamos aí na luta, né? Eu só queria reforçar para as futuras nutricionistas, né? A gente cuida de outras vidas, né? A nutrição precisa estar passando, né, por mudança. Cada uma é um ponto focal, né? Um ponto de mudança. E a gente cresce muito enquanto pessoa, né? A gente, quando está fazendo essa produção do coisas complicado, difícil, a gente aprende de uma forma e aí a vida mostra que não é bem daquela forma, né? A vida se mostra muito mais rica na experiência. Eu queria agradecer, né? Porque a gente também é cuidada, né? E o mais bonito de trabalhar na saúde, por mais toda dificuldade que a gente tenha, quando a gente estabelece essa conexão, a gente é muito mais cuidado do que é cuidado. E isso é muito bom, é incrível. Agradeço a todos vocês. Tá certo? Maria, obrigado, querida. Um abraço. Então, essa foi a entrevista do Alisson com a Maria e com a Cuia. A gente teve várias participações interessantíssimas das alunas do Alisson, elaborando perguntas e tecendo comentários que enriqueceram ainda mais a entrevista. A gente fica muito contente com quem escutou até agora. Muito obrigado. E se você quer entrar em contato com Nós da Nutrição, é muito fácil. Você pode nos achar em quase todas as redes sociais por @Nós da Nutrição, nós com Z, ou entrar em contato por e-mail por contato@nosdanutrição.com.br. Um abração para quem ficou até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.